Você pode contar pra gente alguns dos temas que serão abordados dentro desse fórum? Sim, vou dar um exemplo aqui, até vou dar um exemplo de urbanismo que o Tomás Urban Systems vai participar como painelista. O fórum, ele está dividido em 3 dias. O primeiro dia a gente vai fazer uma abertura com as autoridades, então o primeiro dia não é um fórum para inscrição, é só para convidados. E nesse primeiro dia a ideia é que a gente traga as autoridades para a gente discutir o fomento da cadeia produtiva de cidades inteligentes para o Brasil, a pesquisa, desenvolvimento e inovação para o desenvolvimento de cidades inteligentes, estratégia governamental para a gente criar esse conceito aqui e como a gente consegue tornar o Brasil o primeiro país na América Latina com modelos de cidades inteligentes. Então essa é uma discussão mais institucional, que tem uma visão mais de médio e longo prazo, de desenvolvimento dessas entidades para o desenvolvimento das cidades inteligentes. Além disso, na abertura, a gente vai reconhecer as cidades que estarão nos primeiros lugares do ranking, que vai ser divulgado lá. Então, o ranking que está sendo elaborado em parceria com a Urban Systems, então, para que a Urban Systems conseguisse desenvolver esse ranking, a gente também vem trabalhando há alguns meses, identificando dentro desses eixos temáticos quais são os indicadores de cada um deles, para a gente conseguir então elencar as cidades. E é um trabalho, tem muito trabalho envolvido nisso, porque é um conceito novo aqui, e a gente também está trabalhando de forma colaborativa com algumas das entidades para entender se a gente está no caminho certo. E a Auspiciedades, que também é o nosso aliado estratégico, está nos ajudando com esse trabalho, para a gente então conseguir divulgar esse ranking e chamar as cidades que estarão nos primeiros lugares desse ranking para serem reconhecidas lá. Então, na abertura, além de a gente discutir o conceito como uma estratégia de governo, a gente também vai reconhecer as cidades que já estão implementando ou que já têm diversas iniciativas dentro do conceito de cidades inteligentes. O ranking é dividido em 3, a gente vai premiar 3 categorias, né? Então, tem uma categoria que é geral. Depois a gente tem mais uma categoria que é por faixa de população, para a gente também reconhecer cidades pequenas, que muitas vezes num ranking geral é difícil dela configurar dentro de um ranking geral, então a gente também vai reconhecer por faixa de população e também destaques por segmento, qual cidade que se destaca por trabalhar a questão do urbanismo ou da educação, para a gente reconhecer lá. A principal função do ranking para a gente, o principal objetivo do ranking é a gente fazer um benchmark positivo entre as prefeituras. Então a gente vai descrever esses cases de forma que outras prefeituras que têm o mesmo perfil daquela que foi reconhecida possam adotar aquelas práticas e melhorar também a performance da cidade dela. Então esse é o principal objetivo do ranking. E isso vai acontecer na abertura. Então além do ranking e da presença das autoridades, a gente também no dia da abertura vai premiar os ganhadores do prêmio. A gente também tem um prêmio paralelo em que empresas operacionais e pré-operacionais que tenham soluções para as cidades, os 3 primeiros lugares vão também serem reconhecidos lá e ganhar o prêmio nessa abertura. Então a abertura é um momento mais de reconhecimento, de imprensa, de autoridades. Depois, nos outros 2 dias, a gente começa efetivamente o fórum, com as discussões técnicas dentro dos eixos temáticos. Sempre tem uma sala paralela, então são 2 salas que acontecem os painéis simultaneamente. Então, no primeiro dia a gente tem urbanismo, começa com urbanismo, são 2 painéis, das 9h30 às 11h, depois uma sequência, em que a gente vai discutir, por exemplo, no primeiro painel a gente vai discutir a questão hoje que é tão sensível para as prefeituras, que é a questão das PPPs, das PMIs, projetos de infraestrutura e como trabalhar esses projetos de forma sustentável, integrada, considerando o cidadão e como conseguir implementar projetos complexos que envolvem esses mecanismos. Sempre nos nossos painéis a gente convida de 4 a 5 palestrantes que são de organizações diferentes e que trazem a contribuição para que os nossos participantes consigam entender como é que você consegue compor aquela solução. Então, nesse primeiro, vou falar aqui nos meus colegas de cabeça, tá o Tomás, que vai falar um pouquinho do trabalho dele dentro desse contexto. Ele tem diversos cases de PPPs e PMIs e contribuição para esses projetos.
A gente tem também nesse primeiro painel Jorge Arraes, que já é um parceiro nosso e que foi o grande mentor aí do Porto Maravilha, que é a maior PPP do Brasil, que é bem complexo e que tem bastante contribuição para trazer para o público. Dentro desse painel também, deixa eu ver se eu lembro, olhando aqui, tem o Simão Pedro Giovetti, que é da Prefeitura de São Paulo. Ele é secretário de serviços e ele também está à frente de diversas PPPs que a Prefeitura de São Paulo está à frente. O Roberto Souza do CETEC, também é um aliado estratégico e que traz para a gente toda a contribuição no desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis, que é super importante dentro do conceito de cidades inteligentes. E o Paulo Dantas, do Demarest, que é nosso aliado estratégico também, que traz toda a contribuição do arcabouço jurídico para que esses mecanismos aconteçam para as prefeituras. Então, eu estou dando só um exemplo, são 8 eixos temáticos, então a gente está falando de 100 palestrantes, né, no evento todo, então, cada painel com 5, 6 palestrantes, e todos têm essa lógica de compor como um quebra-cabeças para que a gente consiga implementar o conceito de cidades inteligentes nas cidades brasileiras.